Nos últimos anos, a USAID destinou mais de 267 milhões de reais a 25 ONGs brasileiras. Um valor acachapante que demonstra a interferência do governo norte-americano quando era gerido por Joe Biden em ONGs atreladas à esquerda brasileira, o que naturalmente impactou o resultado das eleições. Mas a situação é muito mais complexa, o buraco é muito mais fundo. Tudo começou a vir à tona quando Donald Trump cancelou o financiamento da agência, ele acabou com a farra. O Elon Musk, que está tocando a agência, a Doge, para acabar com gastos desnecessários do dinheiro do pagador norte-americano, identificou que o USAID estava utilizando dinheiro para financiar governos aparelhados e programas que não fazem o menor sentido para a população norte-americana. A partir desse momento, todo o carnaval começa a acontecer porque ONGs brasileiras ligadas ao governo de esquerda começaram a ser beneficiadas por elas, inclusive o próprio Felipe Neto. O mais interessante é que no Brasil, a USAID e o Tribunal Superior Eleitoral realizaram pelo menos 2 ações conjuntas no ano de 2021. Olha que incrível, hein? O alegado ali era combater o que eles consideravam ser desinformação, notícias falsas. A gente sabe que o TSE tem travado uma cruzada contra notícias que eles determinam que são falsas. A quantidade de recursos norte-americanos utilizados em ações no Brasil está inclusive detalhada no site do governo norte-americano. Em 2023 foram destinados 20 milhões de dólares, cerca de 120 milhões de reais, a ações no Brasil. Em 2024, ano passado, foram 24,7 milhões de dólares, ou seja, mais de 140 milhões de reais destinados pelo USAID ao Brasil. E olha que interessante, no período a USAID mandou 44,8 milhões de reais para o Brasil. A soma dos outros 100 países totaliza 77 milhões de reais. É impressionante como há uma quantia elevada, assim, acima do padrão da média destinada para o Brasil. Isso já chama atenção, vamos entender bem o porquê, né? O governo norte-americano não especifica detalhadamente para onde foi destinado esse dinheiro, mas a Gazeta do Povo aponta 25 ONGs que receberam esse dinheiro. Só para você ter uma ideia, uma ONG que atua com terras indígenas e espaços, de conservação ambiental, recebeu cerca de 24 milhões de reais. E aí eu fico pensando, será que teve algum lobby naquele negócio do marco temporal? Pois é, a gente precisa checar isso. Mas o fato é que a oposição se articulou aqui no Brasil para a abertura de uma CPI para investigar o dinheiro da USAID e aonde ele foi destinado. Hoje, 98 deputados federais já assinaram a CPI da USAID. Mas qual o objetivo dessa CPI? Os parlamentares querem averiguar se essa agência norte-americana, se esse dinheiro norte-americano interferiu de alguma maneira no resultado das eleições brasileiras em 2022. E isso é extremamente necessário, porque a legislação eleitoral não permite o financiamento estrangeiro. E isso atentaria claramente contra a nossa democracia. Então nós temos aqueles bastiões da democracia que adoram falar de democracia, eles podiam se debruçar sobre o assunto, mas talvez não seja conveniente para eles. E para a gente ter clareza na informação, quem está capitaneando essa CPI é justamente o deputado Gustavo Gayer e o deputado Eduardo Bolsonaro. Ou seja, são 2 parlamentares de direita com uma pauta muito clara, uma pauta muito robusta e que provavelmente vão levar essa CPI adiante. Agora, vamos ser bem honestos, essa CPI tem um papel importantíssimo para a transparência, para a gente entender como funcionam as cartas no tabuleiro da política brasileira, mas principalmente para entender qual foi a interferência dessa agência no Brasil, como a esquerda se articulou e talvez como a esquerda se financiou. Essas informações têm que vir à tona. Afinal de contas, a gente está falando de um ataque direto à democracia brasileira com financiamento de dinheiro estrangeiro por países, na época, aliados ideologicamente àquele que venceu a eleição. Afinal de contas, havia interesse direto do Joe Biden na eleição do Lula. E olha que interessante, para 2025, a USAID planejava investir 268 milhões de reais em quê? Em jornalismo. Vamos acabar com a fome do mundo, vamos salvar os passarinhos, vamos salvar o planeta. Não. Vamos investir em jornalismo mesmo para controlar a informação. E aí, sabe quem está chateado? A extrema imprensa. Olha essa matéria aqui, ó. São na Folha de São Paulo. Plano de Donald Trump e Elon Musk de fechar o USAID ameaça a mídia independente do mundo. What the fuck? Mas por que estão ameaçados? Se o cara é independente, ele se vira, precisa de financiamento norte-americano? Eu não entendo esse desespero. Vou perder o dinheiro americano. Você não é independente, meu irmão? Que resolve tudo, que faz o jornalismo independente, livre? Precisa de financiamento atrelado ideologicamente? Na verdade, o que atrapalha é justamente a extrema imprensa que quer dinheiro e financiamento público para fazer notícia enviesada, notícia esquerdista, para controlar a narrativa e como as pessoas pensam no mundo.
É isso que é o papel da imprensa atrelada a esses governos, usar dinheiro público, dinheiro tirado do trabalhador através de impostos para financiar pessoas que controlam as notícias para controlar o que as pessoas pensam. É isso. A medida do Donald Trump e do Elon Musk é justamente o oposto do que eles apontam, porque vai prestigiar a imprensa independente, que fornece conteúdo interessante e que respeita as pessoas e como as pessoas pensam. Então, vamos lá, isso não representa um risco à mídia independente, isso representa um risco à imprensa marrom. É o desmantelamento completo do Deep State. E olha que incrível, o Elon Musk revelou o seguinte, que o Departamento de Eficiência Governamental, a DOGE, descobriu uma Agência Federal de Gestão de Emergências, a FEMA, que ela transferiu ilegalmente 59 milhões de dólares para hotéis de luxo em Nova York na semana passada. Os fundos eram destinados ao auxílio de desastres norte-americano e foram utilizados para acomodar imigrantes ilegais em hotéis de luxo. Incrível como eles vão usando dinheiro público para fazer a política que eles bem entendem ao arrepio de toda a nação. Esse desmantelamento do Deep State que está sendo feito por Donald Trump e Elon Musk precisa ser replicado no mundo inteiro. A gente precisa dar um basta no avanço da esquerda e toda a rede de financiamento esquerdista no mundo e principalmente aqui no Brasil. Só que aí é interessante que a imprensa livre no mundo, que aparentemente recebe recursos da USAID, simplesmente não falou nada disso. Por que será que ficaram calados, mudos, com a boca fechada? Mas essa notícia deixa bastante claro porque toda a imprensa e toda a esquerda global quer a todo custo regular as mídias sociais e, naturalmente, utilizar agências para financiar veículos de imprensa. Porque o objetivo deles é muito claro, controlar a informação, controlar o que você pensa e o que você fala. Mais do que nunca, essa CPI proposta pelo deputado Gustavo Gayer e pelo Eduardo Bolsonaro são essenciais para o bom funcionamento da democracia, mas principalmente essenciais para a transparência e para o bom funcionamento do Brasil. O tempo de governo autoritário e de terror da esquerda está acabando, está com os dias contados.